Olá! Hoje nós vamos entender as principais ferramentas de RPA no mercado. Então a gente já falou muito sobre o que é RPA, como funciona, ecossistema, o que as ferramentas normalmente incluem. Agora chegou a hora de a gente falar de quais são essas ferramentas para a gente conseguir melhorar o nosso foco, conseguir trabalhar com algumas ferramentas específicas, inclusive logo mais. Então vamos entender quais são as principais ferramentas e aí a gente já pode ir direcionando os nossos estudos. Você pode ir direcionando para as ferramentas que você desejar aprender. Então vamos entender quais são, para a gente conseguir falar detalhadamente, específico e abordar elas na prática. Perfeito? Vamos lá então. Primeiro, uma questão só para a gente ter em mente. O mercado de RPA ele é muito dinâmico e ele é bem flexível. Então, assim, a todo momento estão surgindo ferramentas novas. Então, tem esse ponto aqui, tem isso em mente. Sempre vão surgindo ferramentas novas, alternativas. Então, você que está querendo entrar nesse mundo da automação, querendo trabalhar com automação, trabalhar com RPA, tem em mente que pode a qualquer momento surgir novas ferramentas e estão sempre surgindo novos players aí no mercado. Então, esteja atento, se atualize, tá bom? Então, um grande toque que eu sempre dou da área de TI, não só automação, mas na área de TI, sempre se atualize. Fique de olho no que está surgindo de novo no mercado para você não acabar ficando para trás. Legal? Então, esse mercado de RPA ele é muito grande, ele tem alguns grandes players, aí tem umas grandes ferramentas que atualmente tem no mercado, mas pode mudar a qualquer momento. E tem em mente também de que a ferramenta certa vai depender da sua necessidade, do orçamento que a empresa tem e da complexidade. Então, não tem bala de prata, não tem ferramenta que vai atender tudo. Tem ferramentas que cada ferramenta é melhor em certos cenários, dependendo do orçamento que você tiver. E a gente vai falar sobre algumas opções aqui, e aí fique à vontade para estudar, para conhecer cada uma delas. Vocês vão ver que muitas ferramentas são muito similares entre si. A ideia é a mesma, afinal. Elas automatizam processos. Então, você vê que elas são muito parecidas. Então, não deixe de conhecer uma ferramenta, não deixe de dar uma olhada nas outras também. Pode ser que mais para frente você vai trabalhar com outra ferramenta diferente da sua. O importante é que você conheça, de que você entenda. Claro, foque em uma, principalmente no início, né? Foque em entender uma, conhecer uma muito bem, especialmente se for as grandes, né? Os grandes players. Mas depois não deixe de abordar algumas outras ferramentas, perfeito? Então, foque nos conceitos e aí você vai aplicar na ferramenta que você bem desejar. Legal? Vamos agora para os grandes players agora. Vamos entender os maiores no mercado aí. Primeiro, eu não posso deixar de falar do atualmente o maior ferramenta de RPA gigantesca, quase com obrigatoriedade de conhecer essa ferramenta, mas não é todo mundo que utiliza. Mas os conceitos que você aprende nela vão aplicar a outras. A maior é atualmente o que a gente chama de UiPath. UiPath. Essa ferramenta, o UiPath, é atualmente a mais popular utilizada no mundo de RPA. Então, ela tem uma comunidade muito grande. Tem muitas pessoas que usam. Ela é uma ferramenta extremamente popular, tem uma comunidade gigantesca, muitas pessoas utilizam, e o que é um ponto positivo muito grande, pois as pessoas desenvolvem passo a passo, guias, elas melhoram a ferramenta. Então, o UiPath atualmente é a mais popular, ela é muito, muito, muito popular mesmo. E, inclusive, eles têm uma plataforma muito robusta de aprendizado. Então, eles têm uma documentação muito grande, muito extensa e muito legal de se utilizar. Então, o UiPath é maior. Outro ponto bastante interessante sobre ela é que ela tem uma certa facilidade de uso para iniciantes. Então, ela é uma plataforma bem completa e ela é bem mais amigável assim para iniciantes do que alguns outros concorrentes. Então, uma plataforma bem, bem bacana, muito completa para se utilizar é o UiPath. Então, é a primeira que eu tinha que mencionar aqui, não tem como fugir dela. Outra muito utilizada também é o Automation Anywhere. O Automation Anywhere ele é uma ferramenta de RPA que está muito presente em grandes empresas, né? Então, ela é muito presente na web. Então, ela é uma ferramenta muito usada em grandes empresas. Perfeito? Então, ferramenta que tem um foco muito grande em segurança, que tem um foco muito grande em governança. Então, também é uma opção muito interessante. O Automation Anywhere também, bem bastante utilizada por aí. Legal conhecer também como que ela funciona. Outra também muito interessante, na verdade ela foi a pioneira, para assim dizer, né, dentro desse mundo de RPA, é a Blue Prism. A Blue Prism foi a primeira, foi a pioneira aí do mundo de RPA. Então, ela tem um foco muito grande na segurança, ela é uma ferramenta muito robusta. Então,
É uma ferramenta muito interessante para conhecer a querida pioneira aí, o Blue Prism também. Olha, o desenvolvimento dela é um pouquinho diferente das outras, de UiPath, principalmente tem uma certa distinção nela, uma ferramenta que consegue atender a demandas complexas, então ela tem uma certa diferença das outras, mas também está dentro desse mesmo mundo aí. Não vai ser nada, se você conhece o Blue Prism, conheceu o UiPath, não vai ser nada de outro mundo, e vice-versa também. Perfeito? Então, aí falei dos 3 grandes líderes aí do mercado atualmente. E o UiPath, que é a mais utilizada, ela é muito, muito, muito popular mesmo. O Automation Anywhere também, gigantesco, e também está muito presente. E o Blue Prism também, que foi a primeira e a pioneira do mundo de RPA. Então, essas 3 gigantescas aí. Vale a pena conhecer cada uma delas. Claro, principalmente nesse início, é bom focar em apenas uma ferramenta, mas é bom conhecer cada uma delas. E logo mais também, a gente vai falar especificamente, a gente vai utilizar também o UiPath também. A gente vai utilizar ele um pouquinho mais para frente aqui, mas os conceitos que você utiliza no UiPath se aplicam no Automation Anywhere, se aplicam no Blue Prism. Então, a gente vai focar no UiPath por ser tão popular, por ser também muito fácil de início uso, né? Então você consegue começar a utilizar ela por certa facilidade. Então a gente vai focar no UiPath, mas os conceitos se aplicam a todas as outras ferramentas também. Vale a pena conhecer cada uma delas. Pelo menos dá uma olhadinha. Não sei se sou especialista em todas as 3, mas é bom você brincar um pouquinho ali depois que você já conheceu uma delas. Perfeito? Uma outra muito utilizada aí, também gigantesca que a gente tem aí, é a Power Automate. O Power Automate ele é da Microsoft. Então, ele tem um benefício muito grande porque ele já é integrado com todo o ecossistema da Microsoft. Então, se você usar Office, se você usa o Teams, se você usa o Excel, se você usa a Azure, se você usa SharePoint, tudo isso é da Microsoft. E o Power Automate, ele tá aí muito bem integrado com esses caras. Então, também é um gigante, é uma ferramenta muito grande aí para a gente utilizar para automatizar tarefas. Então, é um cara que vale a pena a gente dedicar. E se você trabalha numa empresa que usa muitas coisas da Microsoft, com certeza vale a pena você investir um tempo em conhecer bem o Power Automate, porque ele vai conversar maravilhosamente com as ferramentas, com tudo da Microsoft que você está utilizando. Então, é uma ferramenta com um foco muito grande em produtividade, e se você trabalha com Microsoft, não perca esse momento. Então, aproveita e desenvolva um pouquinho, dê uma conhecida no Power Automate, que é uma ferramenta sensacional. Perfeito? Uma alternativa aqui também, mais uma ferramenta trazer para vocês. Eu vou uma ferramenta de código aberto, open source, né? Então, ela é uma ferramenta bem transparente sobre como ela é desenvolvida, que é o Robocorp. Então, o Robocorp é uma alternativa também a todas as que eu falei anteriormente, código aberto. E essa é uma ferramenta um pouquinho diferente, porque ela é bem baseada tem um foco muito grande no Python. Ela é baseada em Python. Então, ela tem um foco bastante nesse sentido. E ela até preferível, né, para quem tem um conhecimento de código legal, para equipes que trabalham bastante, que preferem escrever código do que arrastar, criar os blocos ali, que é o que outras ferramentas utilizam. Para quem trabalha muito com código, é uma alternativa bem interessante, especialmente para quem já conhece Python também. Ela é uma ferramenta interessante. Detalhe, aqui eu falei sobre algumas ferramentas e as principais também, porém existem diversas outras ferramentas e fique atento, porque o mercado muda, o mercado ele é muito flexível. Pode ser que mais para frente outras ferramentas tomem a liderança aí, outras ferramentas surjam aí com outra metodologia revolucionária. Então esteja atento, dá uma olhadinha como é que está o mercado para você não acabar ficando para trás, perfeito? Então, esse ponto aí é muito importante. Lembrando também, é claro, não tem mala de prata, então como você vai escolher a ferramenta certa? Tem muitos critérios para avaliar, mais uma balança, né? Tem tudo é uma balança, né? Para a gente colocar os pesos aí e ver se é uma ferramenta legal. Então, avalie a facilidade de uso, avalie o poder que a ferramenta tem. Então, tem ferramentas extremamente poderosas, mas são um pouco mais difíceis de usar. Então, tem em mente tudo isso. E se a ferramenta tem uma escalabilidade, gerencia a segurança bem, como é que é o ecossistema? Muita gente utiliza, pouca gente utiliza. Ou, se você tem em mente que se pouca gente utilizar, a documentação vai estar um pouquinho mais fraca, né? Não vai ter tanta gente falando sobre, fazendo passo a passo, fazendo um guia. Então, tenha em mente esses pontos aí quando você for escolher a ferramenta ideal. Mas não tem bala de prata. Aqui eu falei sobre algumas.
Então tenha em mente elas, conheça, dê uma olhada em como é que elas funcionam, mas não precisa ser especialista em todas. O que você aprender em uma ferramenta, você consegue aplicar na outra com bastante tranquilidade. Perfeito? É isso. Muito obrigada.